E hoje, junto com Mariana, vamos falar de polígonos regulares. Então, esse assunto é de geometria comum ao sétimo ano. Então, o que são polígonos regulares? Uma definição simples diz o seguinte: um polígono é regular quando ele possui todos os seus lados iguais e todos os ângulos iguais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de polígonos que são regulares. Nós temos aqui um triângulo, quadrado, pentágono, hexágono e heptágono. E a característica principal deles é isso, eles são polígonos regulares. Ou seja, como eu coloquei aqui, todos os lados aqui são iguais. Ou seja, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. E a medida dos ângulos também são iguais. Ou seja, os ângulos internos aqui, esse e esse, têm a mesma medida. Isso também ocorre no quadrado, pentágono, hexágono e heptágono e todos os outros polígonos que são regulares. Eu não estou dizendo aqui que a medida dos ângulos são iguais aqui, a gente vê que são diferentes, mas mudando de cada polígono. Se eu olhar só para o triângulo, cada ângulo desse aqui tem a mesma medida. Se eu olhar para o quadrado, cada um desses 4 ângulos aqui tem a mesma medida. Do pentágono, como tem 5 ângulos, cada um dos 5 também tem a mesma, e assim sucessivamente. E você lembra qual a soma dos ângulos internos de um triângulo? Então, eu trouxe aqui um triângulo qualquer, e os ângulos internos a ele são esses aqui, que eu pintei de verde, vermelho e azul, e chamei de A, B e C, respectivamente. Ou seja, eu quero saber a soma do ângulo A com o ângulo B e o ângulo C. A gente já sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo é sempre 180 graus, certo? Isso quer dizer que se eu fizer A mais B mais C, eu vou ter sempre 180 graus. E a partir disso, como a gente calcula a soma dos ângulos internos de um quadrado? Então eu tenho aqui um quadrado e quero que vocês pensem aí, como é que a gente pode fazer para calcular a soma dos ângulos internos de um quadrado? Ou seja, eu tenho que somar esse ângulo com esse, com esse e com esse. Pause o vídeo e pense um pouco. Então, para somarmos os ângulos internos aqui, inicialmente eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir esse quadrado aqui no meio, vou traçar a diagonal aqui, de um vértice ao outro, dividindo ele em 2 triângulos, certo? Eu tenho 2 triângulos, e é o seguinte: depois que eu dividi em 2 triângulos, os ângulos aqui, também foram divididos, certo? Então, no triângulo de cima eu tenho aqui o ângulo A, B e C. No triângulo de baixo tem os ângulos D, E e F. E a gente acabou de ver que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ou seja, A mais B mais C é 180. Então, usando a mesma informação aqui, se eu somar D mais E mais F, eu também vou ter 180 graus. E agora o que acontece? A soma de todos os ângulos aqui, é quem? A mais B mais C mais F mais E mais D, ou seja, eu vou somar todos os ângulos aqui, não tem nenhum sobrando. Então, a soma de todos os ângulos do quadrado é o somado de A até o F. E quanto vale essa soma? A gente viu que de A até C é 180 graus e de D até F é 180 graus. Então, essa soma aqui, vai ser 180 desses 3 primeiros, mais 180 dos outros 3. 180 mais 180, eu tenho 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrado é sempre 360 graus, certo? E agora vamos tentar fazer isso para um pentágono. Como a gente fez anteriormente, vamos tentar dividir o pentágono em triângulos. E como a gente consegue fazer isso? Vamos tentar ligar as diagonais do pentágono, ou seja, eu vou tentar pegar um vértice aqui e ligar para outro vértice. Se eu ligar um vértice no outro aqui e depois ligar nesse, eu vou conseguir dividir o pentágono em 3 triângulos, certo? Eu poderia ligar esse vértice com esse e esse com esse, mas sempre eu vou obter somente 3 triângulos.
E aí eu também vou nomear cada ângulo desse aqui. Esse triângulo de cima vai ter A, B e C. No do meio D, E e F. E agora eu tenho o terceiro triângulo, que é o G, H e I. Então, como nós fizemos agora há pouco, vamos somar todos os ângulos aqui, ó, para obter a soma dos ângulos internos do pentágono. Então, a gente sabe que A mais B mais C é 180, D mais E mais F é 180, e esse terceiro triângulo aqui, ó, se eu somar os três, também vai dar 180 graus. Então, novamente, para calcular a soma dos ângulos internos do pentágono, eu vou somar todos. E então, vou somar 180 mais 180 mais 180. Quando eu somar aqui, ó, os três 180, eu vou obter 540 graus. Então, com isso, a gente conclui que a soma dos ângulos internos de um pentágono é sempre 540 graus. E quanto ao hexágono e o heptágono? Será que também conseguimos calcular a soma dos seus ângulos internos? Vamos lá. Temos aqui o hexágono, certo? E ele tem 6 vértices. E nós vamos utilizar um vértice aqui como referência para obter aqueles triângulos. Então, a partir desse vértice, eu vou traçar aqui, ó, ligando ele nos outros vértices do hexágono, e vou obter 4 triângulos. Como a gente já viu, a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus. Então eu vou multiplicar 180 por 4. Ou seja, a soma dos ângulos internos aqui, ó, do hexágono é 4 vezes 180, que é 720 graus. E o heptágono? Bom, da mesma forma, eu peguei aqui um vértice como referência e vou traçar aqui, ó, linhas, segmentos que vão fornecer pra gente alguns triângulos, né? E então, ligando aqui, ó, nós obtemos 5 triângulos. Como a gente já vem fazendo, para obter a soma dos ângulos internos, eu vou multiplicar 5 por 180. Logo, a soma dos ângulos internos aqui do heptágono é 900 graus. Agora, nossa próxima tarefa é preencher a seguinte tabelinha aqui, ó. E na primeira coluna aqui, ele diz a quantidade de lados que tem um polígono. Na segunda, o número de triângulos que nós conseguimos formar, ligando os vértices. O terceiro, a soma dos ângulos internos do polígono. E o quarto, a medida de cada ângulo do polígono. Então, qual é esse polígono regular que tem 3 lados? A gente sabe que é o triângulo. E é muito simples, né? Quantos triângulos tem aqui? A gente só tem um. Então, por simplicidade, eu coloco 1. E o polígono que tem 4 lados é o quadrado. E nós conseguimos dividir ele em quantos triângulos? A gente ligou uma diagonal aqui, ó, e dividimos ele em 2 triângulos. O pentágono nós conseguimos dividir em 3. O hexágono dividimos em 4. E o heptágono acabamos de ver, dividimos em 5 triângulos. E também vimos a soma dos ângulos internos de cada um deles. A do triângulo nós já sabíamos que é 180 graus. A do quadrado nós somamos 180 duas vezes, né? Isso nós podemos dizer que é 180 vezes 2, que é igual a 360 graus. A do pentágono podemos dizer que é 180 vezes 3, que é 540 graus. A do hexágono vimos que é 180 vezes 4, que é 720 graus. E a do heptágono 180 vezes 5, que dá 900 graus. E note que esse número aqui, ó, que está multiplicando 180, equivale à quantidade de triângulos que nós conseguimos formar. O primeiro é 180 vezes 1, que dá o próprio 180, né? Então vale para todos. E como é que nós calculamos a medida de cada ângulo? Como eu já expliquei no comecinho, cada polígono regular, qualquer polígono regular, tem todos os ângulos internos com a mesma medida. Então, o triângulo tem 3 ângulos internos aqui, ó, e os 3 são iguais. Então, se a soma dos 3 dá 180, para descobrir o valor de 1, eu divido pela quantidade de ângulos que eu tenho aqui, ó. Então, a medida de cada ângulo vai ser 180 dividido por 3, que dá 60. A mesma coisa no quadrado.
Se a soma aqui, ó, dá 360 e eu tenho 4 ângulos iguais, basta dividir por 4. E 360 dividido por 4 dá 90 graus. E agora, para o pentágono, polígono de 5 lados, vamos fazer a mesma coisa. A soma dos ângulos internos do pentágono, a gente viu aqui, ó, que dá 540 graus. E o pentágono tem 5 ângulos aqui iguais. Então, a medida de cada um desses ângulos vai ser 540 dividido por 5. Isso aqui vai dar 108 graus. O hexágono, ele tem 6 ângulos internos aqui iguais. Como a soma deles dá 720 graus, então a medida de cada ângulo aqui vai ser 720 dividido por 6, que dá 120 graus. Para o heptágono, vamos finalizar aqui, temos 900 dividido por 7, que dá 128,6 graus. 7 é a quantidade de ângulos iguais aqui, e 900 é o total da soma dos ângulos internos. E agora, vamos tentar generalizar, ou seja, tentar fazer uma fórmula, alguma coisa, para um polígono qualquer. Então, eu vou colocar aqui o polígono tem n lados, ou seja, qualquer lado, qualquer quantidade, eu não sei essa quantidade, e eu vou chamar de n. A gente viu que quando o polígono tem 3 lados, ele é formado por um triângulo. Se tem 4 lados, 2 triângulos, 5, 3 triângulos, 6, 4 triângulos, 7, 5 triângulos. E tem uma relação aqui com essa quantidade e com essa quantidade aqui. A gente vê ó, que está sempre diminuindo quanto? De 4 para 2, diminuiu 2. De 5 para 3, diminuiu 2. De 6 para 4, 2. Então, se eu tiver um polígono com n lados, eu vou ter n menos 2 triângulos. Imagine que n seja 10. Se n for 10, aqui tem que ser 10 menos 2, 8. Que é 2 a menos. Então, a quantidade de triângulos vai ser sempre n menos 2. E aqui agora, como é que eu vou saber a soma dos ângulos internos desse polígono que tem n lados? Antes a gente estava multiplicando 180 pela quantidade de triângulos que tinha aqui, ó. Então, se tem n menos 2 triângulos, eu vou multiplicar 180 por n menos 2. Simples. Então, voltando àquele exemplo, se fosse 10 lados aqui, então seria 8 triângulos, e aqui seria 180 vezes 8. E eu saberia a soma dos ângulos internos desse polígono. E a medida de cada ângulo. Para calcular a medida de cada ângulo, a gente pegou a soma dos ângulos internos e dividiu pela quantidade de ângulos, ou a quantidade de lados, que é a mesma. Então, se for calcular a medida de cada ângulo desse polígono que tem n lados, eu vou simplesmente pegar a soma que eu encontrei aqui, ó, e dividir pela quantidade de lados. E ele tem quantos lados? N lados. Então, a medida de cada ângulo aqui, ó, vai ser 180 vezes n menos 2 dividido por n. Esse 180 vezes n menos 2 é a soma dos ângulos internos, e o n é a quantidade de lados. Justamente o que a gente veio fazendo aqui com esses outros. Então, essa aqui é a generalização da soma dos ângulos internos e da medida de cada ângulo de um polígono regular. Tranquilo? Olá, queridos alunos, meu nome é Mariana Matos e dando continuidade a essa aula, vamos sistematizar esse conceito. A soma dos ângulos internos pode ser dada por essa forma. S é igual a 180 vezes n menos 2. Quem é n? O número de lados. E a medida de cada ângulo interno é dado por A igual a 180 vezes n menos 2. Lembrando que a gente primeiro precisa resolver essa operação em parêntese, que é o número de lados menos 2. E depois de multiplicar por 180, seguido por dividir pela quantidade de lados, que é n. Então, vamos lá para um exemplo. Qual o valor da soma dos ângulos internos e a medida de cada ângulo de um octógono? Então, vamos lá. Um octógono tem 8 lados. A soma dos ângulos internos é dada por 180 vezes n menos 2. O número de lados é 8. Então, 180 vezes 8 menos 2. 8 menos 2 é quanto?
6. Então, 180 vezes 6 é igual a 1080 graus. Então, a soma de todos os ângulos internos é 1080 graus. Para a gente saber a medida de cada ângulo desse, a gente vai fazer o seguinte. A é igual a 180 vezes n menos 2 dividido por n. E aí a gente substitui n por quem? Por 8 lados. Vai ficar 180 vezes 8 menos 2 dividido por 8. 180 vezes 6, porque 8 menos 2 é 6, dividido por 8. 180 vezes 6 a gente acabou de fazer e disse que era quanto? 1080 graus, não foi? Então, 1080 graus dividido por 8 é igual a quanto? 135. Então, a medida de cada ângulo de um octógono é 135 graus. Vamos para o exemplo 2. Qual o valor da soma dos ângulos internos e a medida de cada ângulo de um icoságono? Icoságono, ele tem quantos lados? 20 lados. Então, a soma é dada por quê? 180 vezes n menos 2. N é quem? 20. Então, 20 menos 2. Então, 180 vezes 18 é igual a 3.240 graus. Para nós encontrarmos o valor de cada ângulo, é como que nós encontramos? Então, o ângulo, o A, é igual a 180 vezes n menos 2, dividido por n. Quem é n? 20 lados. Então, vamos substituir. Nós teremos 180 vezes 20 menos 2, dividido por 20. 20 menos 2 é igual a quanto? 18. Então, 180 vezes 18, nós já sabemos que é 3.240. 3.240, que nós tínhamos acabado de fazer aqui, ó. Então, 3.240 dividido por 20 é igual a quanto? 162 graus. Até a próxima aula, pessoal. Continue nos assistindo, siga o nosso canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Não esquece de dar o like. Tchau!